Nova Iguaçu, o Comitê Gestor do Bairro Escola articulava programas de 11 secretarias municipais, com foco na educação integral. Não dá para trazer todas as experiências aqui, porque senão eu ia ficar o dia inteiro, né? A gente selecionou algumas experiências como exemplo, para ilustrar e para a gente poder um pouco problematizar as possibilidades e as dificuldades que a intersetorialidade para a educação integral permite. E, assim, eu, de uns tempos para cá, refletindo junto com outros gestores, a gente tem tratado os exemplos de intersetorialidade sempre em duas perspectivas. Uma intersetorialidade dentro da própria educação, porque, normalmente, quando a gente vem falar da intersetorialidade, a gente já vem falando das outras secretarias. Não conversa com o pessoal do Mais Educação, aonde a equipe de projetos não conversa com a equipe pedagógica, e aonde a própria secretaria promove nas escolas projetos fragmentados, né? Num determinado evento que eu fui, a gente conversando, e aí os professores falavam que tinha um mote na rede que era nenhum aluno a menos, nenhum projeto a mais. Então, isso a gente vê que é um sofrimento de quem está na escola. Essa percepção de que cada projeto é algo em si, que não se integra com os outros, que não se integra com o projeto da escola, e que você fica gastando o seu tempo implementando o projeto dos outros, ao invés de implementar o projeto da escola. Então, uma dimensão que a gente trabalha da intersetorialidade é dentro da própria área da educação. E a outra intersetorialidade, que é essa com as outras áreas, né? Com a cultura, com o esporte, com a saúde, com o meio ambiente, com o ordenamento urbano, trânsito, limpeza, obras e por aí vai. No desenho do bairro Escola de Nova Iguaçu, a gente instituiu após a implantação, a gente não sabia isso antes, a gente foi descobrindo isso implantando, que o bairro Escola lá tinha 3 pilares que o estruturavam. Um que é a intersetorialidade, né? Todas as ações do Programa de Educação Integral de Nova Iguaçu, na gestão do prefeito Lindbergh Farias, eram ações que tinham a intersetorialidade como um pressuposto da ação, né? Pensando que a educação integral concebe o indivíduo como um indivíduo integral, complexo, e que, por isso, é incapaz de ser tratado por uma política apenas, por uma área setorial apenas. Então, entender que o atendimento integral à criança, ao adolescente, ao jovem, à comunidade é integral, implica em pensar políticas integrais e, portanto, intersetoriais. A questão do conflito, que foi algo que a gente aprendeu e que depois eu fui encontrar o fundamento teórico em documentos do Ministério do Meio Ambiente. Né? Na educação ambiental, eles trabalham muito com essa perspectiva de que o conflito precisa estar presente na produção de uma radicalização democrática que permita que, de fato, a gente construa algo comum. Não querer partir do consenso ou buscar o consenso é fundamental para que a gente produza algo que é comum. Eu não quero a sua adesão ao meu projeto, ou a minha adesão ao seu projeto. Eu quero que a gente possa, ao máximo possível, externalizar todas as nossas questões em relação àquele projeto e que, a partir dali, a gente construa o nosso projeto. Então, o conflito nesse sentido, que quando a gente chega com uma proposta, a gente não tem que encontrar logo um espaço de adesão ou vamos buscar o que a gente vai abrir mão e o que a gente vai incorporar para que esse projeto seja aceito. Entender que essa proposta é um início de um processo de produção de conflito, radicalização democrática e construção do projeto comum. Isso a gente foi aprendendo muito porque, muitas vezes, o gestor acha que aquilo que sai da secretaria acontece. E, como gestor, eu descobri que aquilo que sai da secretaria não acontece. Só acontece se a escola resolve que vai acontecer. Muitas vezes, a secretaria tem a certeza absoluta de que muitas coisas estão acontecendo, e, quando a gente vai na escola, não está. Porque, simplesmente, o diretor fala, eu não vou implementar. Eu que entendo da minha escola, eu que entendo das questões da minha comunidade, e eu não vou implementar nada que vem de cima para baixo e pronto. E não adianta, é assim que funciona. Então, se a gente não parte desse princípio, a gente tem um mau uso do recurso, porque a gente investe um recurso que não se efetiva numa mudança de prática, no atendimento, numa melhoria da qualidade da educação.
E um terceiro pilar, que é o da flexibilidade. Não tem jeito, cada território, cada escola, cada aluno, cada professor, pessoas únicas, sempre acontece algo que é diferente de uma outra interação, de um outro conjunto de pessoas únicas. Então, se a gente fala que a gente quer envolvimento dos alunos, dependendo de aonde for, do que move esses alunos, de como eles se organizam, a contribuição vai ser diferente. E a gente não pode achar que essa contribuição vai gerar um projeto que é igual a um outro projeto que está numa outra comunidade, numa outra escola, com outro conjunto de alunos. Dependendo daquilo que aqueles professores já trabalham, do que é relevante para aquela comunidade, para aquela escola, do que move as pessoas que estão ali, o projeto vai ser diferente. E se o gestor não tiver essa dimensão de que essa flexibilidade é fundamental para que o projeto exista de verdade, se vem um projeto fechado, pronto, ele não acontece também. Então, assim, esses 3 pilares a gente aprendeu durante a implantação do Bairro Escola e a gente sempre reflete e trabalha muito a partir deles. Os instrumentos de gestão que a gente criou. Também isso, assim, foi, no final das contas, foram esses, né? Passamos por várias tentativas, vários formatos, vários modelos. O Conselho Gestor, que era o encontro dos secretários municipais, se reunia mensalmente, eu fazia a coordenação e a gente tinha a participação dos outros secretários. É lógico que, no começo, todo mundo ia, depois todo mundo não ia mais, né? E aí, quando os secretários começavam a faltar, o prefeito ia. E aí isso ia dando para aquele fórum a importância e a relevância e mobilizava o restante do governo. Porque sempre é muito difícil mobilizar diferentes secretários em torno de um projeto comum. O comitê técnico ele era formado pelos secretários adjuntos das secretarias que participavam do Bairro Escola, e aí ele tinha já uma atribuição um pouco mais de desenhar no detalhe as estratégias, definir diretrizes, cronogramas, linhas de ação para a ação intersetorial nas escolas e nos bairros de Nova Iguaçu. E as unidades gestoras locais, que foram conselhos, tiveram vários formatos diferentes. A gente chegou nesse último formato, que era das unidades gestoras locais, que eram bairro a bairro, as pessoas que eram responsáveis em cada bairro por fazer essa intersetorialidade acontecer. A gente teve um engajamento muito grande das equipes das secretarias de Cultura e Esporte, e aí eu perguntei aqui, já me passaram, que a gente tem, inclusive, aqui a participação da Beth Rangel, que eu não sei quem é. Cadê? Saiu? Né, a diretora do Centro de Formação de Artes, representando aqui a Secretaria de Cultura do Estado. E, para a gente, a cultura e o esporte foram parceiros muito importantes, não só na implementação de atividades da educação integral, mas na manutenção dos fóruns locais, das unidades gestoras, na mobilização das comunidades, e identificar a forma como esse programa ia bairro a bairro, acontecendo e se moldando. Então, às vezes, quando a gente fala em parceria, a gente pensa logo numa parceria para uma atividade da educação integral. E a gente foi percebendo que havia, de fato, parcerias para atividades, mas que as parcerias elas vão muito além disso. Você pode ter parceiros para ajudar a implementar um modelo de gestão, a implementar uma formação, a desenvolver processos locais mais significativos, que muitas vezes a gente não pensa inicialmente. Bom, a gente tinha várias... como a gente tem aqui um parceiro do ordenamento urbano, eu vou citar, que, inclusive, era um parceiro muito grande nosso lá em Nova Iguaçu. Teve uma época que eu tinha um rádio, que eu tinha o ID de todos os agentes de ordenamento urbano, trânsito e limpeza urbana da cidade. Era uma loucura. As pessoas não acreditavam. Às vezes, eu estava 5 horas da manhã num bairro, e aí eu chamava o agente de trânsito responsável e falava: você não está aqui, daqui a 1 hora vai começar as atividades, você ainda não está. Ele: eu não acredito que a senhora está aí. Eu falei: estou aqui te esperando na esquina, porque quando a gente implementa um programa como esse, ele exige um esforço também individual de cada um que está nessa gestão, que é muito grande. Quem é diretor de escola sabe como é que é. Né? O diretor ele chega cedo, ele sai por último, ele tem uma preocupação de estar sempre ali, quando tem um evento, quando tem alguma coisa, ele está sempre 24 horas por dia ligado. Né? Porque se um aluno se machuca ou se um professor falta, tudo é com ele. Né? Então, quando a gente está também na implementação de um programa como esse, isso exige um esforço muito grande.
E aí a parceria com essas secretarias da área urbana, elas foram muito importantes, porque a gente tinha uma mobilidade muito grande dos alunos da escola para outros espaços da comunidade, né? E aí a gente tinha toda essa preocupação de garantir a segurança nesses trajetos, que os espaços tivessem espaços seguros, e nunca estava 100% seguro, nunca estava 100% pronto, porque a cidade é viva, né? Ela é feita pela ação de cada um de nós no dia a dia. Se o ordenamento retirava os ambulantes lá hoje, amanhã estava todo mundo lá novamente, né? Então, assim, junto com as ações de implementação da ordem urbana, da limpeza, da segurança no trânsito, também cada secretaria dessa implementou uma ação educativa para que aquelas práticas que estavam sendo implementadas a partir dali, de desobstrução de calçada, de segurança de trânsito, de limpeza urbana, elas tivessem segmento. Em alguns bairros, elas foram mais, em outros, menos implementadas, porque isso depende muito do tempo que, em cada comunidade, você precisa para mudar um padrão que está ali há muito tempo. Então, por exemplo, né, tinha as ações, os folders, né, as formações, uma série de atividades que eram desenvolvidas por essas secretarias da área urbana. Na área social, a gente tinha uma parceria, né, como eu disse, muito grande com o esporte e com a cultura. Foram, eu acho que, os parceiros mais estruturantes do bairro Escola, tanto na oferta de oficina quanto nas formações. Na cultura, a gente teve uma formação dos oficineiros de cinema para as professoras de língua portuguesa, que eu acho que foi um marco na intersetorialidade, porque mostra que, para além de oferecer uma oficina de audiovisual para os alunos, eles também podiam oferecer para os professores o repertório do audiovisual para que o professor pudesse se apropriar daquilo e utilizar para fazer da sua aula uma aula mais dinâmica, uma aula mais diferenciada. Então, para além da oferta de atividades, a gente teve também nessas parcerias um envolvimento em repensar o espaço da escola, a formação dos professores, o uso que cada espaço dentro da escola tem. E isso eu acho que talvez tenha sido muito mais significativo do que a oferta de atividade complementar para os alunos, né? Assim, pensando né, depois, analisando a experiência e os impactos que a gente teve. Na área de assistência social, a gente tinha... foi uma área difícil de mobilizar. A Secretaria de Assistência, embora pela Política Nacional de Assistência Social, ela tenha uma das atribuições de formar a rede, visitar as famílias que estão no cadastro único, né, prover para aquelas famílias que estão em situação de risco o atendimento necessário para que elas possam sair daquela situação, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande da própria equipe da assistência de se perceber nesse lugar, de entender a ação intersetorial que eles precisavam implementar. Então, foi uma área que a gente teve muita dificuldade, embora a própria política da assistência preconize esse tipo de ação para a área, né? Aqui, por exemplo, as atividades das equipes de cultura e esporte. E eu não estava ali, mas na área de saúde também, né? Exemplo da assistência, a gente teve muita dificuldade de articulação, embora também o SUS trabalhe como suas linhas estruturantes, a educação em saúde, a promoção da saúde, né, o território sanitário como uma responsabilidade das equipes de saúde da família que atuam naquele território, né? Então, a necessidade de reconhecer, na dinâmica local, uma responsabilidade do agente sanitário. A gente também teve uma dificuldade muito grande nessa articulação dos agentes de saúde na ação intersetorial nos territórios. Então, muitas vezes, embora tudo conspire a favor, a intersetorialidade não acontece. E aí são desafios que a gente se coloca. Por quê? Né? Eu entendo que a grande questão se dá na relação interpessoal. Às vezes, você tem um secretário que não se dá com o outro, ou um subsecretário, ou um agente de saúde que não se dá com um diretor, e, acreditem, isso vai inviabilizar a intersetorialidade daquela política naquele território. Então, o cuidado com essa relação interpessoal entre esses agentes, o cultivo dessas relações, né, promover espaços de diálogo, de aproximação, de cuidado dos agentes das equipes intersetoriais entre si,
é tão importante quanto desenhar as políticas intersetoriais que precisam acontecer, porque elas são desenvolvidas pelas pessoas. E é no encontro das pessoas, não só no encontro físico, mas no encontro de ideias, de percepções, de entendimento do mundo, de vontade de mudança, é que, de fato, se dá esse espaço fértil para que essa intersetorialidade aconteça. Então, garantir esses espaços intersetoriais nas equipes locais, eu acho que é tão importante quanto pensar os programas. E aí, no caso dos... A gente citou que levantou alguns programas que hoje a maioria deles já são integrados pelo Mais Educação, né, na política do Ministério da Educação com as secretarias municipais e estaduais, pensando um pouco na perspectiva da intersetorialidade dentro da própria política de educação. E aí, muitas vezes, o que a gente tem? A gente tem uma escola que tem uma proposta de educação integral, que desenvolve atividades complementares e que fala assim, não, mas além do meu programa de educação integral, eu também tenho mais educação. Não, além do programa de educação integral, eu também tenho segundo tempo. Eu também tenho o ponto de cultura. E aí eu acho que o grande desafio que a gente aprendeu é como é que, ao invés de enxergar os programas como algo que vem para ser executado na minha escola, eu enxergo os programas como uma oportunidade para o financiamento de uma atividade que eu quero implementar na minha escola. Então, como é que a gente quebra essa lógica de enxergar o programa como algo em si, que vai ser implementado, e onde eu vou botar minha energia para implementá-lo, e eu enxergo o programa como, nossa, os nossos alunos querem uma atividade, querem protagonismo, eles querem poder desenvolver uma atividade cultural. Vamos utilizar essa ação cultural para dar a eles a oportunidade de elaborar o plano de ação cultural deles e ser financiado por esse programa cultural. Então, essa oficina do Mais Educação, ao invés de ser algo que eu vá fazer porque eu tenho que executar a oficina do Mais Educação, pode ser uma oportunidade para o professor de língua portuguesa desenvolver uma aula de uma forma diferente, elaborando uma proposta pedagógica para esse semestre, para trabalhar a língua portuguesa, utilizando a rádio, utilizando o computador, utilizando os recursos e as oficinas que vêm nos programas. Então, acho que é aí, quando a gente consegue enxergar os programas como forma de cofinanciamento do nosso projeto político-pedagógico, e não como algo em si, que a gente para de falar que a gente está recebendo muito projeto. E onde a gente começa a falar, nossa, que bom, a gente está recebendo mais recurso. E aí, como a gente não vai ter tempo aqui na minha fala, que já está esgotada, de entrar em detalhes nisso, e eu acho que isso é o grande interesse, porque quando eu estava na secretaria, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria aprender a fazer, porque a gente tem sempre muitas questões e poucos recursos em muitos projetos. Eu trouxe, né, conversando com a Ana e com a Cláudia, o melhor recurso que eu poderia trazer, que é a Luciene, que é a pessoa que trabalhou comigo durante todo o meu tempo na gestão de Nova Iguaçu, e que era a pessoa que fazia, junto com as escolas, no que a gente chamava plantão do bairro escola, esse coaching, né, essa tutoria, um a um, escola a escola, identificando junto com cada escola, a partir dos desejos e dos problemas que aquela escola tinha, aonde estavam os recursos, em que programas que ajudariam a escola a resolver o problema da bomba d'água queimada, do bebedouro, que sem bebedouro a mais eu não consigo fazer atividade esportiva, porque as crianças, né, têm uma demanda maior de beber água, o banho, quem tem muita atividade esportiva tem que poder oferecer um banho para as crianças, porque senão eles não se concentram no outro turno para assistir à aula, e por aí vai, questões relacionadas à formação, à infraestrutura. A gente sabe das questões que a gente tem para implementar a proposta de educação integral. Então, a gente conhece os programas que existem hoje que aportam recurso direto, seja para a escola, seja para as secretarias municipais ou estaduais. A gente sabe dos recursos que a comunidade tem. Como é que a gente enxerga esse conjunto de recursos como oportunidades para ajudar a escola a implementar esse projeto político-pedagógico dela? Então, a Luciene vai desenvolver uma oficina no período da tarde, acho que é financiamento, né, o nome é financiamento, onde a gente vai poder apresentar de uma forma mais detalhada para vocês, e, de qualquer forma, a gente mandou um material de apoio,
que está com a Cláudia, que depois... Ah, a Luciene está aqui, ó. Se mostra aí, Lu. Uma série de fichas que a Lu preparou junto com a equipe sobre cada um dos programas federais, que a gente entende que são os programas que melhor ajudam a cofinanciar os programas de educação integral das escolas, e que recursos que estão envolvidos e como acessar esses programas. Espero que com isso a gente possa ajudar nesse grande desafio que vocês estão e que eu me invejo muito, porque eu estou um tempo longe da administração, atualmente, inclusive, estou trabalhando mais especificamente com pessoas com deficiência, tive uma guinada aí nos últimos anos da minha vida, e tenho muita saudade, porque, com todas as dificuldades, os desafios que tem na implantação do programa de educação integral, é muito gratificante, quando a gente vê que a gente consegue levar, de fato, mais recurso, de uma forma mais articulada, que faça com que esse projeto de cada escola seja um projeto mais significativo para a escola como um todo, porque é isso que cada um de nós quer. Né? Às vezes, a gente vê muita crítica ao professor, e muitas vezes a gente faz mesmo crítica, né, a nós mesmos, aos gestores, aos educadores, e a gente fala, poxa, mas passar um ano dando aula para 40 alunos, e no final do ano saber que só metade aprendeu, é muito frustrante, é muito decepcionante. Eu acho que todo mundo que encara o desafio da educação sente essa dificuldade, sente essa angústia de querer fazer melhor, de estar o tempo inteiro buscando e de estar diante das dificuldades objetivas que a gente tem para conseguir fazer diferente, porque sempre foi assim. E aí, de repente, como é que não é mais assim? Como é que é diferente? Como é que envolve outros atores, outros espaços, outras oportunidades? Então, essa é uma angústia que a gente vive, mas que a gente tem percebido em muitas experiências por aí que pode ser diferente. Né? Então, vocês estão diante desse desafio e dessa oportunidade de fazer diferente nos seus municípios, nas suas escolas. Eu tenho um pouquinho de inveja de vocês por isso e coloco à disposição de vocês todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência e toda a nossa angústia para compartilhar e ver se aí, no meio desse encontro de tantas sensações, a gente consegue também ajudar um pouco na construção de algo mais significativo, né, na escola de cada um de vocês. Obrigada.